Você quer ouvir uma história macabra, mas fascinante também? Tcharam! A história que eu vou contar hoje é sobre as catacumbas dos Capuchinhos em Palermo, na Sicília. Então, pessoal, em 1599, lá em Palermo, havia os monges da Ordem dos Capuchinhos. E chegou um período em que eles não tinham mais lugar para enterrar os seus irmãos e as pessoas ali da ordem. Então, o que eles resolveram fazer? Abrir, né, um subterrâneo ali, um subsolo debaixo do mosteiro deles. Eles cavaram esse porão debaixo do mosteiro e ao colocar o irmão, né, Silvestro da Gúbio, é isso mesmo, acertei o nome. Eles foram enterrar um monge Silvestro. Depois de um tempo, eles notaram algo inexplicável. Ele simplesmente não se decompôs. O corpo, muito pelo contrário, ficou extremamente conservado, mumificado naturalmente. E os monges começaram a considerar isso como um sinal divino, sagrado, e começaram a colocar todos os monges lá embaixo. E o que aconteceu? Mais ou menos no século XVII, aí, né, o pessoal rico da cidade começou a gostar dessa história, né, de ficar mumificado, e começaram também a querer ser enterrados nesse porão do mosteiro. Então, a partir do século XVII, não só monges foram enterrados lá embaixo, como intelectuais, médicos e crianças. Lá nós podemos ver 1.200 corpos. Eles estão em pé, pendurados, sentados, colocados ali, deitados, de várias formas, tá vendo? São 1.200 corpos divididos entre homens, mulheres, crianças, frades, padres e virgens. Muito engraçado, né? Meu Deus, como o mundo era, né, gente? Alguns corpos estão extremamente conservados, inclusive com o cabelo e com a pele ainda. Existe um caso de uma menina que foi enterrada lá e eu vou contar a história dessa menininha. Mais uma foto do local. Eu ainda não tive o privilégio de ir para Palermo, mas é uma vontade muito grande que eu tenho, porque eu já conhecia a história desse local. Aí um detalhe muito importante que provavelmente vocês repararam, mas que eu não falei, é que os corpos estão vestidos com roupas, como se o tempo tivesse parado. Vou mostrar uma múmia de uma menininha, é uma criancinha, não é da história que eu vou contar ainda, mas eu tô avisando porque quem é sensível, né, com relação a crianças, né, tô avisando antes de mostrar, ok? Vou sair da frente, viu? Tô avisando. Uma múmia de uma criancinha. Vou mostrar mais uma criança, hein? Então, você que é sensível, fecha o olho ou pula logo essa parte. Aqui nós vemos um estudioso, né, que são feitos muitos estudos lá embaixo. Olha que legal. Mais um pedaço. Muito legal, né, gente? Gente, eu adoro essas coisas. Meu marido não gosta muito não, porque ele é meio medroso. Mas tô mostrando antes de contar a história da menininha. Por enquanto eu vou ficar aqui na frente dela um pouco, antes de eu mostrar. Já aviso também para quem é sensível com relação à criança, se quiser pular, eu fiquei sensibilizada vendo essa em especial, vocês vão entender por quê. Ela é conhecida como a Bela Adormecida das Catacumbas. Essa menininha, agora eu vou mostrar, hein? Para quem é sensível, eu tô avisando. Rosália, o nome dela era Rosália. E ela faleceu em 1920. Rosália Lombardo. Ela nasceu em 1918 e morreu em 1920. Rosália tinha 2 aninhos. Naquela época, era a época da gripe espanhola.
e ela morreu de pneumonia. O pai da Rosália estava extremamente em choque, não aceitava aquela situação e ele resolveu contratar um embalsamador famoso, Alfredo Salafia, e o resultado é esse. Essa menininha está lá nas catacumbas dos Capuchinhos há mais de 100 anos e olha como é que ela está completamente preservada. O pai fez questão que o embalsamador fizesse o melhor do que ele tinha de trabalho, porque ele não aceitava a perda da filha com apenas 2 aninhos por pneumonia. Vou finalizar com ela mesmo aqui atrás de mim, porque eu fiquei, mexida, porque afinal meu filho tem 1 ano e meio e eu posso imaginar a dor desse pai. Uma curiosidade é que isso pode parecer estranho para muitas pessoas, principalmente que tem tabu com relação à morte, mas naquela época a morte não era um tabu igual hoje para muitas pessoas. Conservar a pessoa, fazer esse tipo de trabalho da mumificação, na verdade eu acho que o nome é embalsamamento. Então, você fazer esse tipo de trabalho num familiar, num parente, uma pessoa ali da sua família que faleceu, era uma forma de honrar a pessoa e manter viva entre aspas, ela ali na sua vida. E, além de tudo isso, eles faziam a manutenção. Ia lá, trocava de roupa, limpava e ia para apreciar e honrar a pessoa. Por isso que eles faziam esses trabalhos antigamente, É óbvio que quem tinha mais condição financeira fazia trabalhos assim, Quem não tinha tanta condição financeira, provavelmente só colocava lá. Mas vocês viram que, de certa forma, o porão, ele já tem uma mumificação natural, Muito interessante, galera? Eu já conhecia essa tumba, essas catacumbas dos Capuchinhos, eu já tinha ouvido falar já tinha visto na internet, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir lá. Além de ser um sonho de conhecer a Sicília, é um lugar extremamente lindo, das praias mais bonitas são as praias do sul da Itália, e com certeza quando eu for lá, obviamente vou conhecer Palermo, porque é uma cidade famosa de lá, com certeza eu vou lá nas catacumbas dos Capuchinhos. Um beijo, escreve aqui pra mim se vocês gostaram de saber dessa história.